Senhor meu Deus, eterno Pai, Senhor, que o Senhor venha usar, meu Pai, a tua serva nessa noite, com poder e autoridade através da tua palavra, que ela venha entregar, meu Pai, aquilo que o Senhor designou no coração dela, e que não venha ser ela que venha falar nessa noite, mas o Espírito Santo que habita sobre ela, venha trazer, meu Pai, a mensagem da salvação, a mensagem com propósito, que ela venha ser, meu Pai, a semeadora nessa noite, aquele que saiu a semear, que lançou a semente, e que a semente venha dar fruto, venha entrar no coração, venha ser aquele coração, meu Pai, que coração transformado a receber a tua palavra, e não só ouvir, Senhor, mas também praticar a tua palavra, para que essa palavra venha dar fruto, e esses frutos venham ser frutos dignos de arrependimento, como diz a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, já estou nervosa, ó. Pensa na mulher que está nervosa. Mas vamos lá. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias em João 6:35. João 6:35. Amém? Eu quero perguntar para vocês se vocês sabem quais são os 7 eu sou. Quem sabe quem é os 7 eu sou? Os 7 eu sou. Então vamos lá, eu vou ler aqui. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Pode se assentar, irmãos. O que Jesus quis dizer para nós com eu sou o pão da vida? Ele quis dizer que Ele é o único alimento que nos sustenta espiritualmente e que o pão da vida, que é Jesus, é essencial para a nossa alma. E somente Ele é capaz de saciar o nosso vazio interior que nós temos. E só Jesus nos completa. Como eu posso falar desse vazio? Quando eu estava no mundo, eu senti esse vazio. E a partir do momento que eu comecei a vir para a igreja, eu acho que já tinha 2 anos. Aí de repente eu falei assim, chamei o Maurício e falei assim: amor, tu lembra do vazio que eu falava que eu sentia? Aí ele, daquele jeito, Aí eu disse: pois eu não sinto mais esse vazio. Agora eu sei o que era a falta de Jesus na minha vida. Porque eu saía para beber, eu saía para dançar, eu saía para farrear, para poder completar, mas nunca completava, só completava naquele momento que estava ali. Passava, acabou-se o que estava sendo completo, porque não era completo, era incompleto. Pão da vida é uma necessidade básica, assim como o pão físico é indispensável para nutrir e manter o corpo vivo. Assim é Jesus, indispensável para nós. Somente Ele nos dá vigor e nutrição ao nosso espírito. Porque Jesus falou logo: eu sou o pão. Porque Ele poderia falar qualquer outra coisa, né? Ele poderia falar: eu sou o diamante do mundo, eu sou o diamante da vida. Mas Ele falou: eu sou o pão. Porque se Ele falasse que Ele era o diamante da vida, Ele não ia vir para todos. Porque aqui, eu vou começar por mim. Eu não tenho condição de comprar um diamante. Ele já ia vir para mim para começar. E o pão da vida é o pão do dia a dia. Todo mundo tem como ter o pão do dia. Então, por isso que Ele disse: eu sou o pão da vida. Porque Ele veio para todos. Do pobre ao rico Ele veio. Cabe a nós querer aceitar Ele ou não.
o verdadeiro e o único alimento que nos sustenta. Porque sem Ele nós não somos sustentados, não. Sem Jesus, quem está na presença do Senhor, sem Jesus é um passo e uma queda. É um passo e uma queda. Quem está na presença já é difícil, quem não está. Então, nós temos que buscar todo dia a gente não come? Pois todo dia nós temos que buscar o pão da vida, todo dia nós temos que buscar Jesus, todos os dias das nossas vidas. Porque o alimento que Jesus nos dá é um alimento eterno, não é um alimento que é temporário, não é, é um alimento eterno. Tipo, tem pessoas que têm necessidades temporárias, momentâneas. Tem pessoas que acham, né, que tem necessidade de beber. Tem pessoas que acham que tem necessidade de fumar, que tem necessidade de sair. Tem umas que têm necessidade de ser vista, outros de ser amado. Isso tudo é uma necessidade momentânea que o mundo nos oferece. E que o mundo, ele tenta maquiar o que nós precisamos. Que ali ele faz aquilo ali, o inimigo vem lá, faz aquelas coisas, e a gente fala, não estou completo. Eu estou perdendo o tempo na igreja? Eu já estou completo já. Então, nós temos que ver que o pão é Jesus. E Jesus é o único alimento que mantém nossa vida e nosso espírito vivo. Amém? Jesus nos convida a nos alimentar dele, que é o pão. Confiar nele e em sua obra. E viver com a esperança da vida eterna. Quem é que tem a esperança de ter a vida eterna? Eu mesmo tenho. Quem não tiver, já sabe para onde vai, né? No lugar. Porque assim como o pão físico sustenta o corpo, Jesus sustenta a nossa alma e nos dá a vida eterna. Então nós temos que buscar Cristo todos os dias, que é o nosso alimento espiritual, verdadeiramente satisfaz a nossa alma. E somente Ele pode dar o que nós necessitamos. Só Jesus pode dar o que não necessita. Às vezes a gente vai lá e pede muitas coisas. Não, mas Ele só pode dar para a gente só o que a gente necessita. Porque tem pessoas que se der a mais, desbandeia do bando. Já desvia já. Então Ele só dá o que a gente necessita. Todos os dias de nossas vidas. Amém? Agora eu quero que os irmãos vão lá em João 8,12. Que é o segundo eu sou. Amém? Jesus falou, pois, outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que ele quer dizer que é a luz, que ele é a luz do mundo? Ele já disse tudo, né? Que o mundo é das trevas. Nós estamos aqui mesmo só de passagem, porque o mundo é das trevas. Então, aquele que seguia Jesus, ele sairá das trevas, ele sairá da escuridão, porque Jesus é a luz. No escuro, você vê algo? Você consegue andar no escuro? Tem pessoas que conseguem sair tocando nas paredes, nas coisas, mas ter a clareza de dizer eu vou ali e chegar no local não tem. No escuro não adianta. Aí vem Jesus e diz: eu sou a luz do mundo. Ou seja, aquele que está cansado ou não aguenta mais viver nas trevas e na escuridão, é só vir até Jesus. É tão fácil vir até Jesus. E ao mesmo tempo é difícil, porque quem está nas trevas já acostumou com a escuridão. Quando vê a luz, aí a pessoa já fica ali, já encandeada, já não quer nem sair do lugar mais, quer ficar ali onde está acomodada. Então nós temos que seguir a Jesus para nós sair da escuridão. Porque, ao seguir Jesus, a escuridão da ignorância e do pecado se dissipa, trazendo clareza. Ou seja, você já viu alguma pessoa que está no mundo não ser ignorante? Todos que estão no mundo é ignorante. A partir desse cara um calinho ali, ele já quer uma
porque Ele é o rei de tudo, né? Então, que quando tem a ignorância, o pecado está tudo junto ali, a ignorância e o pecado. E a partir do momento que a gente está na luz do Senhor, nada nos tira da luz. E ao mesmo tempo tira. Como que nós conseguimos se distanciar da luz de Jesus? É só se afastar da presença de Jesus. Se afastando, vai para a escuridão automaticamente. Então que nós venhamos todo dia ficar firme na presença do Senhor, buscar todos os dias, cada dia mais, essa luz, essa claridade, que nada venha nos tirar da presença do Senhor. Essa luz de Jesus, eu sou a luz do mundo. Jesus separa a escuridão e não apenas física, mas principalmente a escuridão espiritual. As escamas de peixe, Ele tira tudo, as escamas de peixe dos nossos olhos, para nós começar a ver como é o mundo espiritual, que não é brinquedo, e muitas pessoas brincam com isso, mas não é brinquedo. Quando Ele tira, tem pessoas que pedem até para assim: Senhor, tira essa escama dos meus olhos. E Deus não tira. Por quê? Porque se tirar, a pessoa começa a ver as coisas e começa a enlouquecer. E não enlouquecer igual a irmã Carol falou, de alegria por Deus, é enlouquecer mesmo, de enlouquecer e sair correndo todo mundo. Jesus é o único que pode iluminar o nosso caminho e nos dar a salvação. A luz de Cristo revela a verdade de Deus. Qual a importância de seguir Jesus? Aqueles que seguem Jesus não só têm direção para a sua vida, mas também são libertos. Libertos dos vícios, de bebida, de tudo que for vício. Porque tudo que tira Deus do centro é um vício, né? Porque pense numa coisinha que hoje em dia está tirando Cristo do centro, é o tal do celular. Que os crentes tudo que estão deixando de conectar com Deus para conectar com o celular. Então não é só bebida, não é só cigarro, não é só droga, não é nada assim não. Há tudo que tira Jesus do centro é vício. Então vamos lá. Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho em meio à escuridão deste mundo. Ele é a única verdade que separa a mentira do inimigo e as falsas ideias sobre Deus. As falsas ideias sobre Deus, eu me lembro de um vídeo que eu vi, porque as pessoas, assim, começa assim, as pessoas que não estão na presença do Senhor, ou os que já são afastados, eles gostam de isolar versículo da Bíblia e distorcer as palavras. Aí eu vi um vídeo que dizia assim, era um podcast evangélico e foi uma pessoa que não acreditava em Deus. Ele chega lá e diz assim, que Deus é mentiroso e que o diabo falava a verdade lá no Jardim do Éden. Aí botou a pessoa para abrir lá, Gênesis 3, a pessoa leu. Aí ele disse, está vendo? Como o diabo falou a verdade e Deus mentiu? Só que como o inimigo usa as pessoas para distorcer a palavra, ali quando Deus falava que se comesse do fruto do pecado, ia morrer, mas não era carnal, era espiritual. Porque a partir do momento que eles comeram, eles se viram tudo do jeito que não era para ver. Então, aí vem uns e distorce. Aí a pessoa que está lá no mundo vem visitar uma igreja e escuta uma coisa dessa e quer acreditar em quem? Ele vai acreditar. A pessoa que está mentindo ainda vai sair, vai juntar junto com os outros e vai dizer que Deus está mentiroso, que Deus não existe, que isso é só piada, que desde 1900 lá vai bolinha que fala que Jesus está voltando e não volta. Aí vai só entrando tudinho. Quanto mais encher a estrada da porta larga, mais o inferno agradece. E Cristo está iluminando sua vida? Em quais áreas da sua vida você vive na escuridão? Você está aí para mostrar, Jesus está aí para mostrar o caminho a seguir. A Cristo é uma decisão diária, para nós estar seguindo Jesus. Todo dia nós temos essa decisão, todos os dias, todo dia nós temos a decisão de seguir e não seguir. Lembrando que seguir é a luz, não seguir fica nas trevas.
Então nós temos todo dia essa decisão de andar em sua luz e temos que refletir a luz para o mundo ao nosso redor. Agora eu vou perguntar para os irmãos: quem de vocês está refletindo a luz de Jesus? Que os de fora vê e diz assim: rapaz, fulano ali é crente mesmo, olha, a gente olha para ele e já sente a presença de Deus. Quem está refletindo? Para estar na presença do Senhor, muitos estão. Agora, para refletir a imagem de Cristo, aí são poucos. Lá em Mateus 5,14, Jesus deixou um versículo para nós. E deixa eu abrir aqui, Mateus 5,14. Amém? Vós sois a luz do mundo, e não pode se esconder. Ali Jesus já disse que nós somos a luz do mundo, então nós temos que fazer o quê? Sair das trevas, entrar no meio das trevas para clarear quem está nas trevas e resgatar os das trevas para a presença de Jesus, que é a luz. Então nós não temos que falar assim: ah não, aqui só tem luz, tá bom aqui. Eu que não vou onde tem gente que bebe, eu que não vou onde tem gente que fuma, eu que não vou fazer isso, que não é de Deus. Não, nós temos que ir. Se você é crente e está firmado na rocha, você vai e fica no meio e fala de Deus, que é através daquele jeito ali de você falar que Deus vai mudar a mente das pessoas. Agora, se você está ali só na sua bolha, não tem como não você mudar a mente de ninguém não. Você vai perturbar a mente dos que estão ao redor. Amém? Agora eu vou pedir para os irmãos abrir lá em João 10, 9. Eu estou falando muito rápido. Amém? Agora nós vamos para o terceiro eu sou. João 10, 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. Aqui é a terceira vez que Jesus diz eu sou, e aqui ele é a porta. O que Jesus quis dizer para nós com ele sendo a porta? Ele quis nos mostrar que ele é a própria estrutura de proteção em nossas vidas. Ao entrar, nada acontece, e ao passar por ele, nada acontece. Ao dizer que eu sou a porta, Jesus está mostrando para nós o que devemos fazer. Ele está nos dizendo: eu sou o único acesso a Deus. E tem pessoas que dizem assim: ah não, Jesus não existe não, e meu coração é bom, eu faço doação, eu ajudo as pessoas na rua, eu faço isso e isso, eu já vou direto para o céu. Vai ultrapassar Jesus, vai atropelar? Não é possível não, que já estão querendo até atropelar Jesus. Se não vai até Deus sem passar por Jesus, sem chegar a Jesus, não vai. A palavra alguém significa universalidade. A porta não está trancada para ninguém. A porta que é Jesus está disponível para qualquer um de nós. Aí, nós queremos passar na porta ou não? Ou nós queremos ficar pro lado de cá ou nós queremos entrar? Que é a porta que é para ir para o céu, né? Então, nós vamos ficar pro lado de fora ou passar por ela para ir para a casa do céu? Glória. E todos nós podemos passar por a porta. Só temos que entender que para chegar até Deus, só tem uma porta, que é Jesus Cristo. Não tem outra. Não tem pular, não tem passar direto não. Tem que ir a Jesus. Salvar-se-á quer dizer ser salvo da condenação e do julgamento espiritual. Ser preservado
do perigo físico e espiritual, ser curado e restaurado. Entrará e sairá. A nossa vida cotidiana, em uma totalidade, é ter uma vida livre com Jesus. Tem gente que diz assim: fulano só vive na igreja, só vive na igreja, só está na igreja, quer saber de igreja, está preso lá. Não. Quem está na igreja, na presença do Senhor, está livre, está liberto, está livre. Ter uma vida livre com Jesus é ter a mente livre, ser livre do vício, ser livre de depressão, ser livre de ansiedade, ser livre das correntes do maligno. Às vezes aquela pessoa que está lá na treva tem até vontade de vir para a luz, mas está acorrentada. Aí como que é quebrar essa corrente? Porque se ele está acorrentado, ele não tem mais força para poder caminhar para chegar até a luz. Ele pode estar até lá, e eu não vi na luz lá no fim do túnel, mas como é que ele vai até lá se ele está acorrentado? Ele só vai se alguma luz, que somos nós, que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, chegar até ele, falar de Deus, vai falando, e ele vai se fortalecendo para ter coragem, disposição de caminhar para ir para a presença do Senhor novamente. Com Jesus nós temos total liberdade de conversar com Ele. Igual a Carol estava falando agora que chora. Moço, quem chora é eu para Deus. Eu choro, eu converso. Às vezes eu estou conversando sozinho, se Maurício chega e olha, quem está aí? Eu digo, não, está só eu e Deus mesmo conversando aqui. É uns papinhos que está conversando ele aqui. Mas eu converso como se tivesse alguém sentado do meu lado ali, porque ele está do meu lado. Só não podemos ver, né? Mas está. Então, quanto mais a gente conversa, chora para Deus, conta os problemas, pede para Ele resolver o problema conforme a vontade dele, não a nossa, porque às vezes a nossa quer ultrapassar o limite certo, né, do ser humano. Então, quanto mais a gente conversa, mais conta, mais nós temos intimidade com Ele. Ele quer intimidade, quer relacionamento, e só tem isso através de cada um conversando com Ele. Amém? Jesus sempre está disponível para nós. Jesus nos garante que quem entrar por Ele não viverá em escassez espiritual. A nossa alma encontra satisfação em Jesus, sentido para a vida. A gente encontra paz, alegria, felicidade, que o mundo não consegue oferecer para nós. O que ele oferece é aquilo, é momentâneo, acabou, está ali, está sorrindo. Triscou numa coisinha que a gente não gosta, já começa uma confusão. Lá em Mateus 7,14, deixa eu abrir aqui também. Mateus 7,14. Amém? Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Já disse tudo, né? Que estreita é a porta. É por isso que tem muitas pessoas que não querem vir no caminho de Jesus, para a presença, para a luz, para a porta. Por quê? Porque ele está lá e não quer passar o processo, porque a gente vem para a presença do Senhor, mas tem um processo que Deus vai limpando, tem coisas que Deus tem que tratar com a gente, aqueles que têm a mágoa no coração, Deus tem que tirar, e para tirar, dói. Enquanto a mágoa está lá dentro, dói, para tirar, dói mais ainda. Então, a porta representa os ensinamentos de Jesus e a obediência aos mandamentos de Deus. Porque tudo exige renúncia, esforço, mudança de atitude que nos conduz à vida eterna. Agora aí que pega, ninguém quer renunciar, ninguém quer se esforçar, ninguém quer mudar as atitudes. Tem gente que está na igreja e aqui, aí quando vai embora, quem viu na igreja fala: pai, esse aqui não é aquele irmão que está lá dentro não, que está pior que os que não é crente.
Então, nesse momento, que é a mudança de atitude, tem que refletir a presença de Deus, tem que refletir a presença de Jesus. Amém? Agora em João 10, 11, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que Jesus quis dizer com eu sou o bom pastor? Jesus nos ensina que o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Aqui Jesus já se antecipa do que irá acontecer na cruz, onde ele realmente entregou sua vida pela salvação de nós todos. Ali ele já estava mostrando tudo que ele queria. Ele estava se antecipando, ele estava entregando a vida para mostrar que ele é o bom pastor nosso. O sacrifício de Jesus é o único e incomparável. Jesus colocou as necessidades de suas ovelhas acima da sua própria vida. Porque aqui, vamos lá, o tanto de coisa que fizeram com Jesus, ele veio para aquele povo, o povo não quis ele. O povo preferiu escolher lá na hora o outro do que ele, preferiu condenar ele. E ele ainda se dispôs a ser condenado, né? Porque se ele não quisesse, tudo se acabava ali também. Quem de nós teria essa coragem? Eu não tinha. Eu ia ter coragem da minha vida por esse monte de gente mal, ruim, eu não teria. Então, por isso que ele diz que ele é o bom pastor. Demonstrando o amor profundo e incondicional que ele tem por nós. É o único amor, incomparável é esse. O único. Tem gente que diz assim, amor de mãe é comparável. Não, porque hoje em dia pode ver, tem muita mãe que está matando seus filhos. Então não é comparável com o amor de Jesus. O dele é incomparável, incondicional. O bom pastor conhece cada ovelha pelo nome. E elas conhecem, respondendo ele elas conhecem a voz dele. Ou seja, Jesus conhece cada um de nós pelo nome. Agora, será que é todos que conseguem ouvir a voz dele para responder? Eu acho que não. Eu acho que não é todos que conseguem ouvir a voz dele, não. Porque tem uns que Deus está falando, Jesus fala e não escuta. Então não está ouvindo a voz. A relação entre o pastor e suas ovelhas é de total confiança. E o amor é mútuo, ou seja, recíproco. Assim como o pastor cuida das ovelhas lá no curral, Jesus cuida de nós. E ele ama nós. E nós temos que amar ele igual. Igual ele nos ama, a gente tem que amar ele. Jesus nos chama para nós termos essa relação de intimidade com ele, onde podemos ouvir a sua voz e segui-lo com confiança, sabendo que ele irá cuidar de nós. Jesus cuida tão bem de nós que ele cuida de quem merece e de quem não merece. Tem pessoas que não acreditam em Jesus, que não quer saber ouvir, e assim mesmo ele ainda cuida. Jesus traz todos os que creem em seu nome para formar um único rebanho. Assim como as ovelhas precisam de um pastor para guiá-las e protegê-las, nós também precisamos de Jesus para nos conduzir, para nos guiar e cuidar de nossa vida. Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece tanto que às vezes você está ali, ó, só no seu pensamento, nossa, eu queria comer isso. E às vezes ele tem o dinheiro, né? E é toda vez que a gente tem também nada. Nossa, eu queria tanto comer isso. Jesus conhece tanto que ele usa pessoas para ir até na casa da gente entregar aquilo que a gente falou para ele, que a gente queria comer. Então ele conhece tudo, o que nós necessitar ele tem para dar. O inimigo, ele dá com a mão e tira com a outra. Jesus não, ele dá e espera. Cabe a você querer ir,
do caminho de Jesus ou não. Mas indo é salvação. Não indo é condenação, que é o inferno, né? Se aqui está quente, imagina o mar. Amém? Mais profunda e está sempre disposto a nos proteger. Nós precisamos confiar em Jesus plenamente, pois Ele nunca vai nos abandonar em tempos difíceis. Porque o ser humano abandona. Pode ter um amigo aqui com o outro e de repente acontecer alguma coisa, discutimos, zangou, acabou, abandonou. Fica aí com a tua confusão que eu estou indo. E Jesus não, Jesus nunca nos abandona. Uma mãe abandona um filho, um pai abandona um filho, os filhos abandonam os pais. Qual é o outro exemplo que eu posso dar? O marido larga da esposa, a esposa larga do marido. Tudo abandona, mas Jesus não nos abandona em momento algum e nem em tempos difíceis. Ele deu sua vida por nós e, portanto, somente Ele é digno de total confiança. Quando Jesus fala, nós devemos estar atentos à voz de Jesus, porque Ele é quem nos guia em seu caminho todos os dias de nossas vidas. Aí eu pergunto, quem está ouvindo a voz de Jesus? Lá em Marcos 16:15, Jesus também manda nós fazer o ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos ver quem está fazendo esse ide, porque Ele mandou, Ele ordenou, vai, ide e pregar o Evangelho. Agora esse ide ninguém quer ir. E para falar, tem uns que nem falam que é crente. Tem uns que têm até vergonha. Tem uns que quando entra no meio das pessoas que não são convertidas, ele até se transforma, ele vira também a pessoa que não é convertida. Então nós temos que fazer o que Jesus manda e de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós temos que falar de Deus para todo mundo que está ao nosso redor. Não pode ficar ninguém sem saber de Jesus, sem saber o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. Jesus é o bom pastor que cuida de suas ovelhas de forma sacrificial. Ou seja, Jesus sempre cuidando de nós e está chamando a você que ainda não segue Ele a seguir Ele de perto e confiar em seus cuidados. Amém? Agora João 11:25. Glória a Deus. João 11:25 é o que eu sou. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que Jesus quis dizer? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não apenas está falando, mas Ele mostra que Ele é a própria fonte dessa vida. Na ressurreição, Jesus não apenas fez um milagre, mas Ele revela algo mais profundo sobre a ressurreição, sobre quem Ele é, aquele que dá a vida ao que está morto. Não foi assim que Ele fez com Lázaro? Ele não chegou lá, já estava lá, a Marta já estava desesperada. E eu imagino, sabe o quê? Que Marta conhecia Jesus e assim mesmo, a dor foi tão grande que ela não confiou que Jesus tinha o poder de ressuscitar o irmão dela após 4 dias, né? E assim Ele foi lá e fez para mostrar que Ele é aquele que dá vida ao que está morto. Olha o quanto Jesus é maravilhoso, poderoso, fez um milagre no meio deles e ainda foi condenado por eles. Olha a ingratidão como é grande. E não é só naquele tempo que tem ingratidão, não. Hoje em dia tem mais ainda.
Eu quero um serviço. Se não me der hoje, não usar alguém para me falar que vai abrir as portas, eu não vou mais. Está no tempo que ou Deus faz ou faz. Se Ele não fizer, a revolta vem grande. Como se Ele dependesse de nós. Nós que dependemos dEle. Para andar, para respirar, para falar, para tudo nós dependemos. Porque se Ele falar assim, já deu, acabou. Pronto. Aí é só partir. Amém? A fé em Jesus nos dá a garantia da vida eterna. Com fé e perseverança e ser fiel até o fim. Porque nós temos que ser fiel até o fim. Porque também não adianta, né? A pessoa passar a vida toda caminhando na presença do Senhor. Quando chegar lá nas últimas, a pessoa desiste. Aí então foi o tempo, pode-se dizer que foi perdido. No lugar de ir para o céu, vai para o inferno. A fé de Jesus transforma a nossa vida. Aquele que tem o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, a sua vida tem uma grande transformação. Agora eu digo por mim. O encontro foi tão verdadeiro que Deus transformou. Porque quem me conheceu antigamente, que vê hoje em dia, tem uns que vê e acredita. Tem uns que vê e diz ali é só mentira. Tem uns que ficam torcendo, vai cair, é hoje. Fica do lado do inimigo, só ali, é hoje ela cai, hoje ela cai. E graças a Deus, Deus veio cada vez mais sustentando a minha mão para mim não cair. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, ó, firme e forte. E eu mesmo falo para Ele nas minhas orações. Não sei se os irmãos vão achar loucura, mas ninguém que está na presença do Senhor não é são não. Eu digo, Senhor, se o Senhor vê amanhã ou depois, ou daqui um mês, ou um ano, ou 2 anos, o Senhor vê que eu vou tirar os pés da presença, o Senhor me leva antes disso, não deixe isso acontecer não, porque eu prefiro morrer em Cristo do que ficar vivo desviada. Então eu peço direto, Senhor, se o Senhor vê, eu só saber o futuro, porque eu não sei nada. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Mas, se o Senhor vê que vai acontecer isso, me leva. Que é melhor morrer em Cristo do que ficar vivo aí desviada, né? Porque se eu sair, eu não vou ficar afastada, eu vou ficar desviada mesmo. Vai ficar igual o capeta, não volta. Então, como eu já sei, eu peço logo assim, Senhor, ouve minhas orações aí, qualquer coisa o Senhor me leva. A ordem de Jesus não foi somente para Lázaro, mas para todos os que estão espiritualmente mortos em seus pecados. São eles chamados para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Nem como é que eu falo? O que Deus fez, o que Jesus fez com Lázaro não foi somente para Lázaro. Se você está se sentindo que está espiritualmente ali, ó, nas últimas, já está fraco, a fé já está abalada, está nas últimas. Jesus também veio para trazer a nova vida para aqueles que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Nós somos chamados para crer em Jesus, mesmo diante de nossas dificuldades. E na morte também temos que continuar crendo em Jesus. Tem pessoas que quando perde um ente querido, ele está na presença do Senhor, ele perdeu um ente querido, ele quer, não, ali ele já pensa, faz igual Marta, ele já fica descrente. Aí até quer sair da presença, quer. Mas nós temos que ver que até na morte há vida. Nós não podemos desistir. Nós temos só que acreditar e confiar em Jesus. Jesus já declarou que a morte não tem a última palavra em nossas vidas. Você crê nesse poder de Jesus sobre a morte? Que somente Jesus pode fazer a morte virar vida. Não tem outro que pode fazer quem está morto viver. Só Jesus tem esse poder. Amém? Agora vamos lá para João 14:6. Esse é o 6º eu sou. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade
vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus quis dizer para nós? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só através dele, né? Que a gente vai para o caminho certo, que a gente fala a verdade, e a vida é a vida eterna. Sabendo Jesus que seus discípulos estavam preocupados com sua partida, logo Jesus começa a falar para eles sobre ele ir preparar um lugar para eles na casa do Pai. Jesus é tão bom, tão bondoso, que até nesse momento ele viu que os discípulos estavam preocupados com a partida dele. Ele disse: eu tenho que ir para mim arrumar um lugar lá na casa do Pai para vocês, ou seja, para nós que está na presença do Senhor. Ele foi, mas está lá arrumando um lugar para nós no céu. Mas ele não deixou nós desamparados, ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse lugar eterno, ele é o caminho para um lugar eterno. Ele não tem outro caminho que chega nesse local, só Jesus. Jesus ainda destaca que ele é a resposta para todas as necessidades humanas e espirituais. O único caminho, a única verdade e a única vida eterna é Jesus. Amém? Ele é o único caminho que leva à verdadeira união com Deus. Quando Jesus nos afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está nos ensinando que não há outro meio de chegar a Deus se não for por ele. Em um mundo que oferece várias respostas para as coisas espirituais, tem pessoas que falam assim: chega no local, chega numa igreja, aí está ali, o Espírito Santo está fazendo o mover dele, a pessoa diz: é só mentira. Ó, é só mentira. Isso quer dizer que a pessoa está totalmente no mundo, que oferece tudo de resposta para não acreditar que é o Espírito Santo, que ali é Jesus, que Jesus está naquele local. Tem lugar que Jesus não está, mas tem lugar que Jesus está, e se agrada da onde está falando dele. Será que estamos vivendo na obediência da sua palavra? Nem todo mundo está vivendo na obediência de Jesus. Será que estamos sendo testemunha da sua verdade? Ou nós estamos envergonhando Jesus, não sendo testemunha das coisas boas, das maravilhas que ele faz em nossas vidas? No momento em que aceitamos Jesus, estamos no caminho dele. Devemos refletir em nós a luz de Jesus em nossas vidas, com ações diárias, levando a outras pessoas a quererem conhecer o único meio da salvação. Você que está na presença do Senhor, você está sendo um exemplo para que outra pessoa vê e diz: eu quero ser daquele jeito. Eu quero ser daquele jeito. Ou você está sendo assim: não, para me ser crente igual aquele ali, eu prefiro ficar no mundo. Porque tem gente que o exemplo é tão ruim, tão péssimo, que os outros que estão no mundo acham aquilo feio. Imagina dentro da igreja como é que a pessoa deve ser, né? Irmãos, vocês têm permitido que Jesus guie sua vida? Ser guiado por Jesus, para onde ele quer ir? Às vezes ele quer que você vai para o lado de cá e você quer ir para o outro lado. E aí, você vai obedecer ele ou você vai teimar, fazer desobediência e sair do caminho que ele quer que você vá? Às vezes ele fala assim: eu vou em tal lugar falar de mim para fulano. Você: não, hora dessa, no sol quente desse, vou nada, não vou descansar. Já é outra desobediência. Se ainda não tivermos permitido a ele nos guiar, ele fala para nós escutarmos a voz de Jesus. Ele nos fala escutar a voz dele.
Se nós não permitir, nós não vamos escutar, não. Tem pessoas que passam 10 anos na igreja e nunca escutou a voz de Jesus, porque nunca permitiu. Que a partir do momento que permitir, tudo que é de Jesus acontece nas nossas vidas. A gente vai ser luz, a gente vai vai saber falar para as pessoas sobre a porta, a gente vai mostrar para as pessoas o caminho que temos que seguir. Porque a partir do momento que ouvimos a voz de Jesus, Ele nos traz paz, proteção, direção, segurança à nossa vida. Nada abala quando a gente escuta a voz de Jesus. O mundo pode estar caindo, e quando você escuta a voz de Jesus, ele diz assim: porque está assim, não, a gente já falou que vai fazer. Então, amém. Se ele falou, quem é que vai desfazer o decreto dele? Ninguém desfaz. Se ele falou, vai ser assim, vai ser assim. E tanto quando é uma coisa assim, lá em casa deve estar apertado, por exemplo, lá em casa está apertado, ninguém está trabalhando, mas Jesus falou que vai prover. Pronto, vai prover? Ok. Agora eu poderia dizer assim, se você não vir para a presença do Senhor, irmão de dizer que vai te quebrar todinho. Aí pode saber que ele vai quebrar mesmo, ele não vai falar à toa, ele vai pegar, vai quebrar, vai refazer, restaurar a pessoa para firme na presença dele. Jesus sabe de todas as nossas fraquezas, todas as nossas feridas, todos os nossos medos. Ele sabe o medo que cada um de nós temos. Então, só Ele pode nos tirar a fraqueza, nos ajudar, caminhar conosco, porque Ele caminha na frente e a gente vai atrás, porque Ele vai guiando nós. Amém? Agora a gente vai para João 15:1. O 7 eu sou. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O que Jesus quis dizer para nós que Ele é a videira verdadeira? Jesus nos ensina a necessidade de nós permanecermos em Cristo. Nos ensina a importância de permanecer nele para que nós possamos frutificar espiritualmente. Jesus sendo a videira verdadeira, nós somos os ramos. Essa relação de dependência é fundamental para a vida cristã. Se Jesus é a videira, nós somos o ramo. Não tem para onde correr. E nós temos que ter essa dependência de Jesus. Porque sem Jesus nada somos. Sem Jesus nada podemos fazer. Essa passagem nos mostra a necessidade que temos de estarmos unidos em Cristo Jesus. Assim como os ramos não podem produzir frutos sem estarem ligados à videira, os cristãos não podem viver de maneira frutífera sem estar em Cristo Jesus. Já viu aquela pessoa que não está mais vindo para a igreja, a gente vai conversar com ela e fala: fulano, você sumiu? Não, eu estou aqui em casa. Deixar que eu estou orando aqui em casa, estou fazendo culto aqui em casa, eu estou ceando aqui em casa, estou fazendo tudo aqui em casa. Esse é o que não está em Cristo Jesus, porque quando a gente vem, igual o Luiz falou, quando a gente vem, às vezes a gente vem só bagaço. Às vezes a gente vem assim: eu estou indo hoje porque eu vou, Senhor, mas a vontade que eu tenho é de ficar quieto em casa. Aí chega aqui, Deus vai, usa os vasos dele, que também nós temos que permitir ser usado por Deus. Jesus vai e usa os vasos e enche e restaura, que a gente sai daqui transformado, modificado, sem nenhuma dor, sem nada. Amém? Nós precisamos estar em uma comunhão constante, uma dependência diária da sua presença. Nós temos que buscar a Deus todos os dias de nossas vidas. Todos os dias a gente tem que orar. Se pudesse ser 24 horas, melhor ainda. Orar.
Temos que ler a palavra, temos que pedir a Deus sabedoria e discernimento para entender. Porque eu mesmo tem coisa que eu leio em Romanos, que eu leio e entendo. Mas estou pedindo para Deus, Senhor, abre minha mente, me ensina o que significa isso, que eu estou aqui para aprender. Quando Jesus fala do fruto, ele se refere ao caráter cristão. Será que se alguém na sua rua que conhece que você é cristão, se a gente perguntar como é o caráter de cada um aqui, será que vai ser uma palavra que eles vão dar boa ou ruim? Vão dizer coisas boas ou coisas ruins? Porque o fruto se refere ao caráter cristão. As boas obras e a propagação do Evangelho. Jesus afirma que se permanecermos nele, o nosso caráter será transformado e as nossas ações refletirão a sua vontade. Que nós temos que fazer a vontade de Jesus, não a nossa. E quando ele quer, ele levanta a pessoa 3 horas da manhã para orar. Se a pessoa não levantar, pode ficar virando de um lado para o outro, ou não dorme, porque ele também não deixa. É para ser obediente, tem que levantar e orar. Jesus também menciona que o Pai é o lavrador. Agora pega. Que poda os ramos para que possam frutificar. Isso nos indica que em nossa caminhada cristã haverá momentos de disciplina. Vai ter momento que Deus vai pegar na orelha, vai puxar, vai torcer, vai ensinar, vai disciplinar igual a gente. Quando a gente não tem o filho da gente, a gente não disciplina quando faz coisa errada, ou Deus faz do mesmo jeito com nós. Quando Deus remove tudo o que estava impedindo o nosso crescimento espiritual. Irmãos, a poda de Deus é dolorosa. É dolorosa, porque Ele vai tirar tudo que está impedindo você de frutificar, de dar frutos para o reino do Senhor. Se for um amigo, Ele vai tirar. Se for parentes, Ele vai tirar. Se for o seu trabalho que estiver empatando, Ele vai tirar tudo que está impedindo para você fazer a vontade dEle. Amém? Acabamos já. A intimidade com Cristo Jesus elimina o medo. Às vezes a gente tem aquele medo, tem um medo normal, que é ficar nervoso, e tem um medo que tem gente que tem tanto medo de ser íntimo de Jesus, que antes de falar, diz, não, mas eu não posso, não, mas eu não consigo, não. Só o medo que é maior, o medo domina, e o medo não é de Deus. Deus nos deu espírito de ousadia, não foi de temor. Amém? Por que Jesus usou essa frase, eu sou? Quem usou essa frase no Antigo Testamento? Foi o próprio Deus para Moisés. E no Novo Testamento ele usou essa frase. Para quê? Para mostrar que ele era Deus e ele estava, desde o princípio de tudo, Jesus já estava. Então, o eu sou de Deus para Moisés é o mesmo de Cristo para nós. Nós temos que confiar nele. E temos que estar nos caminhos de Jesus. Eu já estou terminando, eu vou falar os 7. O pão da vida alimenta a tua alma. A luz do mundo tira as pessoas da escuridão e do erro. A porta, ele é a entrada para a salvação. O bom pastor, ele protege, cuida dos seus seguidores. A ressurreição e a vida, ele venceu a morte e dá vida eterna. O caminho e a verdade e a vida, ele é o único meio para chegar
a Deus. A videira é verdadeira. Ele dá força para as pessoas produzirem frutos e boas obras. Então, que nós nunca venhamos esquecer que nós temos o alimento de todos os dias, que é o pão da vida, que é Jesus. A luz do mundo que nós temos que refletir é Jesus. A porta é Jesus. O bom pastor é Jesus. A ressurreição é Jesus. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E a videira verdadeira também é Jesus. O que falta para nós se conectar mais com Jesus? Porque tudo Ele é para nós. E tem gente que ainda não dá valor para Jesus. Tem gente que não está nem tchum para Jesus. Ainda diz que não acredita. Olha o tanto que é grande a ingratidão. Então, irmãos, era isso que eu tinha que trazer. E creio que os irmãos tenham gostado da palavra, né? Porque se não tiver gostado, é essa palavra que era para me trazer. Os 7 eu sou. Amém? Eu agradeço a Deus, primeiramente. E segundamente o pastor e a pastora.